Alienígenas vieram para a Terra para derrotar uma única pessoa e por isso decidem inundar tudo. O filme é a Atração 2, A Invasão. E agora, vamos para mais um recap! 3 anos se passaram desde que alienígenas surgiram na Terra sem serem percebidos, surpreendendo todos. O planeta está se fortalecendo na área militar, com Estados Unidos, Rússia e China liderando essa corrida. Um novo satélite foi implantado na órbita ao redor da Terra para monitorar o espaço extremo, para que nenhum objeto alienígena possa se aproximar da Terra sem ser notado novamente. O satélite está aberto e uma nave estranha pode ser vista, movendo partes que se assemelham a tentáculos. Um objeto espacial é lançado dele, segue em direção à Terra e entra na atmosfera. Em algum lugar no oceano, vemos um barco de pesca com pescadores conversando. Um deles olha para o mar e vê o objeto específico cair. Ele não compartilha o que viu com os outros por parecer loucura. O objeto se move debaixo d'água como um submarino em alta velocidade. 4 meses depois, Julia está correndo com seu cachorro. Eles entram em um complexo de apartamentos e o cachorro foge e não volta quando ela o chama. Julia vai para a escola e enquanto está sentada na aula de robótica, seu amigo pergunta sobre novas informações do laboratório. Ela diz que se compartilhar qualquer informação, seus guardas terão que eliminá-lo. Após a aula, o amigo de Julia tenta se declarar para ela, mas ela o interrompe, dizendo que ele estará mais seguro se permanecerem amigos. Os guardas os escoltam até o carro de seu pai, o general Lebedev, que conversa com um amigo de Julia, apelidado de Google. O garoto se orgulha de trabalhar na Rostelecom e eles o deixam lá. Ele entra no prédio e quando a segurança pede seu crachá, mostra que ele é apenas um estagiário. Julia e seu pai ainda estão dirigindo. Eles chegam a um laboratório de pesquisa do Ministério da Defesa russo, onde um robô é visto destruindo portas e esmagando um carro. O general conversa com um cientista do laboratório, questionando sobre isso. O cientista explica que é um tipo de biotecnologia. O robô é controlado por um humano que conversa com eles por um comunicador. O general complementa que é uma coprodução russo-extraterrestre. O cientista então explica que Julia é a chave para entender como tudo funciona. Em outro lugar nas instalações, Julia está participando de um experimento. O principal cientista interroga sobre seu encontro com a nave espacial extraterrestre e monitora suas reações e suas respostas. Pressionando ela, ele pergunta sobre seu amigo que morreu no encontro, sua frequência cardíaca aumenta, e depois ele pergunta por que ela ajudou o alienígena. Ele insiste mais, pergunta sobre seu antigo namorado Artyom, e ela fica chateada e não responde. De repente, Artyom é trazido para o laboratório. Ele começa a falar com ela e ela fica bastante chateada, dizendo ao cientista para interromper o experimento e tirá-la dali. Ele pede desculpas por matá-la, enquanto ela tenta se libertar do experimento. Ele continua falando e o cientista o encoraja. De repente, há uma grande onda de energia e manipulação da água. Seu pai corre para o laboratório e atira da piscina. Artyom está sendo escoltado, perguntando por que ele está preso, e ela está livre. No vestiário, Julia e seu pai conversam, e ela implora para deixá-la sozinha, sem seus guardas ou qualquer outra pessoa ao seu redor. Concordando, ele sai. Então encontra-se com um soldado chamado Ivan, orientando a ele que terá que fazer o turno da noite e mudar para roupas normais. De noite, Julia está bebendo em um bar. Ela vê Ivan e lhe compra uma bebida para deixá-lo saber que está de olho. Então ele se junta a ela no bar. Ela oferece uma bebida a ele antes de saírem, mas um homem aparece dizendo a ela que eles têm que ir. Ele se chama Riken e diz que Julia precisa ir com ele, mesmo que ela não queira. Ivan e Riken começam a lutar, mas Julia nocauteia o soldado por trás. Ela e Riken saem do bar e chamam uma nave chamada Ra, que rastreia onde eles estão e os encontram, para uma carona, levando-os um carro tecnológico com 2 passageiros. Ela assume o controle do carro e começa a dirigir, falando com o casal
pelo comunicador do carro, mas logo Ivan os alcança. O carro consegue distanciar de Ivan e parte. Ivan os persegue com uma motocicleta e liga para o general Lebedev para informá-lo da situação. O general diz a ele para segui-los, mas começa a evacuar o laboratório do Ministério da Defesa. No carro, Riken diz a Julia que ela está em perigo, porque foram longe demais com os experimentos, então eles têm que voar imediatamente para longe. E Ivan os persegue e atira em uma das rodas. Ele causa um acidente, mas Ra os rastreia de cima e consegue bloquear Ivan, manipulando outros veículos. Ivan fica para trás e liga para o general, para informá-lo de que os perdeu. Ra leva Riken e Julia para um lugar ermo, no meio da floresta. Ela entra relutante, mas se alegra quando é recebida com amor pelo seu cachorro. Julia diz a Riken que descobriu que ele estava morto e nos lembra que ele era o alienígena que ela ajudou no encontro anterior. Ele diz que da última vez tudo deu errado. Então entram na casa e conversam sobre como ele tem vivido na Terra. Ele diz a ela que se adaptou à vida no planeta. Alguém bate na porta e quando Julia abre, vê que é o Google. Riken diz a ela que ele deveria ter ido embora após o primeiro encontro, mas violou o protocolo e ficou em Ra, perto da Terra. Eles se beijam e aproveitam enquanto a espaçonave Ra muda sua forma física pacífica para algo mais avançado e agressivo, após a conexão de Julia ao alienígena. De manhã, Julia liga para o pai e diz a ele que está com Riken e que tem que ir embora junto, porque não pertence mais à Terra e pede para ele não contar a ninguém. O general ordena que seus homens rastreiem o sinal dela. Julia volta para dentro da casa, onde Riken está esperando por ela para tomarem café. Enquanto isso, uma unidade tática cercou a casa com Riken e Julia dentro e está pronta para invadir. O general Lebedev diz a eles para recuar, mas Ra intercepta a ligação e altera o comando do general para atirar para matar. A unidade entra na casa. Riken luta contra alguns soldados, então os dois escapam. Sua nave está ativada e os espera no rio. Riken pula dentro, mas a unidade o segue e atira acertando Julia enquanto ela entra na nave. Riken vai para longe. Outra ordem é dada para lançar um míssil neles, mas Riken consegue eliminar no ar. A nave está danificada e cai do céu direto no rio. Riken tenta alcançar Ra, mas Ra diz a ele que Julia precisa ser eliminada antes que ele possa consertar sua nave. Ele recusa e Ra diz que ele também precisa ser eliminado. O general e Ivan recebem diferentes tipos de informação que Ra interceptou e alterou. Eles descobrem que a defesa espacial está atrás da nave, com o general confuso sobre quem deu essa ordem. Na base, Artyom engana o guarda e consegue entrar no robô, roubá-lo e foge com ele. Ele chega a uma ponte sobre o rio e ouve que há uma unidade atrás da nave, pronta para derrubá-los. A nave desliza pela água, mas é atingida por 2 helicópteros ao mesmo tempo. Os helicópteros estão se posicionando, com a ordem de Ra para matá-los. Artyom, no traje biotecnológico, chega e salta em um dos helicópteros e o destrói. No chão, o general chega à nave e vai em busca de Julia, mas ela e Riken já fugiram. Ele a carrega para uma ambulância quando encontra Artyom, que vê que ela está desfalecendo, e diz que ele conseguirá um médico para ela. Mas Riken diz a ele que tudo o que ela precisa é de água. Artyom faz sinal para um carro e eles o roubam. No caminho, Riken explica o quão poderoso Ra é e como ele pode controlar a tecnologia humana. Artyom pergunta o que Ra quer e ele diz que só quer eliminar Julia. O general vai ao Ministério da Defesa, onde uma reunião especial foi convocada. Ele invade a reunião questionando por que essas ordens foram dadas quando estavam perseguindo a nave. O vice-primeiro-ministro diz a ele que ele está fora de si e ordena que ele se sente. Então ele pede para a defesa espacial explicar suas ações. Eles disseram que as ordens vieram do próprio general. Uma gravação é reproduzida onde a voz do general pôde ser ouvida dando a ordem. O vice-primeiro-ministro ordena que a notícia na TV seja reproduzida na reunião.
onde a devastação em Moscou da perseguição é evidente. A mídia culpa Julia pelo que aconteceu e reproduz um vídeo falso dela, fazendo parecer uma terrorista. Eles revelam que não apenas o vídeo, mas o programa de notícias inteiro é falso, sendo transmitido de outro lugar e não de uma estação de TV. O general diz que os alienígenas são os responsáveis por isso. Ele pede retaliação, ao que o vice-primeiro-ministro diz que precisa de evidências para poder confirmar tal ação. O general Lebedev pede que protocolos especiais sejam especificados, dizendo que apenas a tecnologia analógica deve ser usada para toda a sua comunicação. O vice-primeiro-ministro concorda e os preparativos começam para a troca. Em outro lugar, Riken, Julia e Artyom chegam a uma loja para pegar água para ela. Quando encontra o tipo certo de água e vai para o caixa, os celulares de todas as pessoas começam a tocar. Todos na loja estão falando sobre Julia e um possível ataque terrorista. Todas as pessoas recebem a mesma mensagem de encontrá-la e eliminá-la. Riken retorna ao carro. Uma mulher no carro ao lado reconhece Julia e informa uma patrulha policial que está por perto sobre ela. Artyom foge com o carro quando a polícia começa a persegui-los. Ivan recebe a mesma mensagem enquanto escolta a nave de volta ao Ministério da Defesa. A mensagem falsa diz a ele que o ataque causado por Julia feriu seu filho. Toda a mídia digital é invadida por Ra, com as mesmas informações sobre Julia, tornando-a a inimiga pública número 1. Google recebe a visita de um policial sobre Julia. Sua avó manda o policial embora e, quando fecha a porta, pergunta onde ele escondeu seus amigos. Eles estavam no armário. Artyom e Riken submergem Julia dentro da banheira na água que compraram. Riken diz a ele que ela não é mais humana. Ele diz que a dor está mudando ela, tornando-a extremamente poderosa e perigosa. Ra calculou que sua morte pode salvar todos os outros de seu poder, e é por isso que quer destruí-la. Mais tarde, Google e Artyom fingem brindar, mas desmaiam Riken e decidem levá-lo ao Ministério da Defesa. Quando chegam, são recebidos pelo general pronto para matá-los. Por isso, o Google diz onde está Julia. O general confronta Riken e pede a ele para dizer as coordenadas de Ra, que são conhecidas apenas por ele, e diz que ele tem que decidir entre ela e seu povo. Ivan tenta entrar em contato com sua esposa, mas não consegue. Ele vê as notícias sobre Julia, enquanto o general diz a seus homens para preparar um observatório e o satélite com as coordenadas que ele recebeu de Riken. O general diz a Ivan para pegar Julia, mas trazê-la diretamente para ele, sem informar mais ninguém. O observatório localiza Ra, então o general entra em contato com o vice-primeiro-ministro sobre o próximo passo. Eles decidem se envolver com isso violentamente, mas precisam destruir um satélite para que não descubram o que estão fazendo. O exército envia o Google para os Telecom para derrubar o satélite deles. Depois que o satélite cair, eles terão apenas alguns segundos antes dele reiniciar. Enquanto isso, Julia acorda na banheira. Seus ferimentos desapareceram. Ela se prepara para sair do apartamento da avó do Google, quando Ivan aparece na porta. Ele está levando para algum lugar, mas ela não sabe que ele a culpa pelos ataques. Ele a confronta com as informações, ameaçando-a de que seu filho morrer, ela também morrerá. O general ordena lançar o míssil especial e destruir o satélite também. Eles esperam que o míssil destrua Ra e comemora quando isso acontece, mas o general não está convencido. Ele quer um relatório completo e uma confirmação visual para ter certeza de que a nave alienígena foi destruída. As pessoas se revoltam nas ruas e exigem a sentença de Julia. Ivan a leva pela multidão. Ele não acredita nela, mas a leva para o ministério conforme ordem do general. Ivan está decepcionado com o general e pede demissão. Riken usa um telefone para se comunicar com Ra. Diz a ele que está pronto para a retaliação, porque os humanos não mereçam viver. Ra diz a Riken que ele pode voar de volta, mas ele se recusa, ainda tendo fé na humanidade. A nave poderosa inicia um processo de destruição no planeta, visto de todos os lugares.
Ra está furioso com os humanos por tentarem usar sua tecnologia para criar armas como Julia. Ele criou uma enorme cúpula de água ao redor do centro de Moscou, onde Julia está. O local começa a ser inundado pela água que emerge da terra, causando assim caos nas ruas e nas pessoas. O exército tenta fazer ataques, mas são ineficientes contra a cúpula. Eles começam a evacuar as pessoas e dizem a elas que sua única esperança é subir o mais alto que puderem e permanecer nos telhados dos prédios. O general diz a Riken para pegar Julia e levá-la ao helicóptero no telhado. Então ele a pega e segue para o helicóptero, porém Riken fica para trás e deixa Artyom cuidando de Julia. Riken volta ao general e pede sua nave, dizendo a ele que pode tentar destruir Ra se conseguir acertá-lo com a nave. O general percebe que é uma passagem só de ida, quer ir em vez disso, mas isso não é possível, pois apenas Riken pode operá-la manualmente. O general evacua seus homens, mas fica para trás para ajudar Riken a navegar em direção a Ra. O helicóptero com Julia e Artyom perde altitude e precisa pousar, mas começa a cair e os dois pulam na água. Eles são puxados para um dos telhados com as outras pessoas na área de desastre. A água continua subindo e Julia não aceita que todas as pessoas vão morrer por causa dela, então ela se entrega. Ela pede a Artyom para matá-la. O general consegue aproximar Riken o máximo possível de Ra, até que a água entre no prédio e o inunde. No telhado, Julia está implorando para morrer, querendo acabar com todo o sofrimento que causou. Ivan está lá e a vê, indo atrás dela com uma arma. Artyom tenta protegê-la, mas é baleado no peito. As duas bordas de água começam a se aproximar uma da outra, e quando se tocarem, afogarão todos que estão ali. Julia pede a Ivan que a mate, mas ele não atira. Riken está se aproximando cada vez mais de Ra e acelera a nave em velocidade máxima. Submersa, a pulseira de Julia se ativa e envia correntes de água em direção a Ra. Julia usa seus poderes, manda Ra para fora da água, o tornando vulnerável para o ataque aéreo. Os aviões militares começam a atirar nele quando o veem. Logo, o exército lança um míssil potente sobre a nave e a destrói com sucesso. Então a água começa a recuar e as pessoas começam a subir para respirar. O general ainda está vivo. A nave de Riken é empurrada de volta na água restante. Após a derrota de Ra, Riken aparece no telhado e reencontra Julia, e se abraçam aliviados por tudo ter acabado, mas lamentam a morte de Artyom. Outro dia, o general participa de um funeral falso para sua filha. Mais tarde, um helicóptero sobrevoa Kamchatka. Uma pessoa sai da aeronave e sai com um cachorro. É o general rastreando o local específico, e quando chega lá, encontra Julia e Riken. Eles se abraçam e se perguntam para onde irão agora. Julia toca na água e uma nave espacial começa a aparecer, dando a entender que eles seguirão para um futuro desconhecido fora da Terra. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa ficção, Atração 2. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários. Fortalece o canal com sua inscrição e com o seu joinha. E te vejo no próximo recap!